Olá pessoal, eu sou Carol Bazo e aqui é a nossa série, que eu coloquei o nome Minha Monografia, falando para vocês, é claro, deste que eu brinquei, que é meu terceiro filho, monografia que eu produzi no ano passado, e eu tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que é isso aqui. Lembrando que você pode baixar e ler em PDF, o link tá aí na descrição do vídeo. A gente tem vídeos anteriores, tá? Falando sobre a história de como que eu cheguei no meu mestrado, monografia. Depois o primeiro capítulo falando um recorte sobre o Jonathan Edwards como pregador. Depois o terceiro vídeo, que é sobre o segundo capítulo da monografia, que é o tema da beleza no pensamento de Jonathan Edwards. E no vídeo de hoje, pra mim, eu acho que é o meu preferido. Por que é o meu preferido? Porque assim, ó, na monografia é como se fosse assim, num trabalho, toda na minha produção escrita. Os primeiros capítulos eu preparei o terreno, né? Eu falei quem é o Jonathan Edwards como pregador, contei vários detalhes, história, influência, contexto, características. No segundo eu falei do tema, que é o tema organizador do pensamento dele, que é beleza, estética, mas agora eu vou botar as mãos na massa. Então eu acho que esse realmente foi o capítulo mais gostoso que eu escrevi e o nome dele é Estética nos Sermões do Primeiro Período, análise de 7 sermões do Jonathan Edwards. O que é o primeiro período, tá? Então, na fase do Edwards como pregador, né, a jornada homilética dele é dividida em 3 períodos. Um historiador especialista nele percebeu isso aí. Então, a primeira fase é a fase de aprendizado, é o primeiro período. É ele saindo da faculdade, pregando nas primeiras igrejas, é ele mais novo mesmo. Depois, que é chamado o período de domínio, é quando ele está dominando mais a pregação. Que fase é essa? É quando ele já é um pregador fixo na cidade de Northampton. Ele tinha ido ajudar o avô e assumiu o pastorado na cidade e aí fica durante muito tempo. Isso aí envolve os períodos dos avivamentos e tal. E a última fase é uma fase que eles chamam de escreve menos. Escreve menos porque ele realmente escrevia menos nos esboços, né? Antes eram textos gigantes, eram muitos detalhes, agora vai ser mais curtinho. E isso foi uma influência do George Whitefield na vida dele, né? Que eu falei lá no segundo vídeo, você pode voltar e assistir. Então esse é o primeiro período. Então eu peguei o primeiro período quando o Edwards é jovem, quando ele está começando. Eu selecionei 7 sermões dessa primeira fase e li. Eu tive que ler esses sermões. Gente, eu posso ser franca com vocês? Eu preciso ser. Eu até brinquei que eu ia colocar nos agradecimentos da minha monografia. Agradeço ao Google Tradutor, porque sem ele eu não conseguiria fazer esta obra. Eu não falo fluentemente inglês, eu não leio fluentemente inglês. Eu sou muito ruim no inglês, inclusive estou estudando, porque é um absurdo para mim, na minha profissão, no meu trabalho, não saber inglês. Então, eu usei muito de Google Tradutor nisso aí, graças a Deus a ferramenta estava boa. Então é o seguinte, peguei as pregações em inglês, tive que às vezes investigar os termos, tá? Porque é um inglês antigo. O que o Edwards está querendo dizer exatamente aqui? Mas foi uma experiência muito legal ler 7 sermões. Quais são esses sermões? Vou dizer para você. Não tem todos em português, alguns nem tem publicação, tá? Felicidade cristã, a nudez de Jó, excelências de Deus, o caminho da santidade, Cristo a luz do mundo, o prazer da religião e o último, as bênçãos espirituais do evangelho representadas por um banquete. Esse último é uma graça. É um sermão que foi escrito para um dia que ia ter ceia, tá? E o Edwards faz essa analogia do evangelho e uma festa. É um sermão incrível. Então eu selecionei esses 7 sermões assim de forma avulsa para ler e pesquisar, mas o que eu fiz? O meu pressuposto era mostrar que existia a presença da questão estética nos sermões do Edwards. Daí eu selecionei 3 critérios estéticos e fui lendo e percebendo se ali naqueles sermões tinha esses critérios lá. Quais são esses 3 critérios? Primeiro, uso de imagens, parábolas, metáforas, figuras de linguagem, cenas. Eu vou mostrar para vocês que o Edwards na pregação criava cenas, parece que ele levava o ouvinte para dentro da cena. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Dava para fazer filmes com as pregações do Edwards de tanta imagem que ele usava. E isso era muito bom, isso tornava a pregação muito mais envolvente e didática. Segundo critério, uso de contrastes. Isso é muito comum na pintura, né, na poesia também, e a gente vai ver isso na pregação. O Edwards o tempo todo, gente, está fazendo contraste. O que é o contraste? Do belo e o feio, do certo, do errado, né? Do prazeroso e aquilo que é nojento, saboroso. Ele faz contraste o tempo todo, o pecador e o santo. A gente vai ver isso o tempo todo, tem uma balancinha rolando ali na pregação, uso de contraste. E por último,
uso de linguagem sensorial. O que é isso? Sabe os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente vai ver na pregação do Edwards que ele apela para essa linguagem sensorial, que praticamente é um apelo à experiência. Parece que o Edwards ele quer tanto mostrar que Deus é bom, que ele usa essa linguagem para dizer assim, ó, vem aqui experimentar, é bom, é gostoso, é cheiroso. Ele o tempo todo apela para isso, né? E aí, enfim, eu li os 7 sermões e fui pensando onde tinha esses 3 critérios nesses 7 sermões e eu vou mostrar para vocês algum trecho deles que é muito legal. Vamos lá, olha esse exemplo aqui, o Edwards está pregando e do nada ele me vem com esse exemplo aqui, ó. Olha o uso de imagem. Abre parênteses. Não continue rastejando na terra e se alimentando de cascas com os porcos. Não se exercite mais em coisas que estão abaixo da natureza de um homem em servir o diabo. Alguém poderia pensar que um homem que tem qualquer centelha de razão e fosse uma criatura tão nobre como o homem nunca se rebaixaria para estar sempre às ordens do diabo e ser conduzido como cego tolo, através de valas e pântanos e todos os lugares piores e imundos para brincar com o diabo. Não siga mais. Ele está levando você diretamente para o inferno. Afirme a sua própria liberdade e não se deixe levar por escravos tão mesquinhos e desprezíveis. Não se empenhe mais em agir abaixo de si mesmo, em agradar e fazer cócegas em si mesmo, e em pensar que são felizes ao chafurdar e rolar na lama. Olha como Edwards está descrevendo o pecador. Vocês estão brincando com o diabo. Vocês estão igual o porco rastejando no chão. Percebe? Ele está usando o exemplo do porco, da lama, de fazer... pecado é você fazer cócegas em você mesmo. Olha que coisa idiota, tola. Percebe o uso de imagens? Olha outro. Que pobres criaturas miseráveis então somos nós para falar da gloriosidade infinita e transcendente do grande, eterno e poderoso Jeová. Que trabalho miserável fazem os vermes do pó quando abordam um tema como esse, sobre o qual os próprios anjos balbuciam. Mas ainda, embora sejamos apenas vermes e insetos, menos do que insetos, absolutamente nada, sim, menos do que nada, ainda assim Deus nos dignificou. Ele nos fez para esse fim, pensarmos e nos surpreendermos em suas perfeições gloriosas. Olha isso, qual imagem que ele usou? Insetos e vermes. E percebe que ele vai piorando? Não, a gente é igual o verme e inseto. Não, pior que isso. E ainda assim, a gente sendo tão pequeno, tão nada, Deus nos deu a dignidade, né, a glória de poder falar sobre as suas perfeições. Agora ele falando sobre a ira de Deus, o tema aparece de novo, né? É terrível cair nas patas de um urso roubado de seus filhotes. Mas o que é cair nas mãos de um Deus todo-poderoso que está irado e implacável, como ele estará com os pecadores depois dessa vida? Olha isso. E você vê que são exemplos que talvez para a época fazia muito sentido, né? Cair nas patas de um urso roubado de seus filhotes. Tem tantos aqui para eu ler para vocês, não vai dar tempo, vocês vão ter que baixar aí o PDF depois para ler. Mas eu acho lindo também essa figura que o Edwards usa para falar sobre conversão. Quem é o homem antes e depois da experiência de conversão. Ele é como aquele que nasceu e foi criado em uma caverna, onde não há nada além de escuridão, mas agora é trazido para o mundo luminoso, iluminado pelos raios do sol, e admira muito e se maravilha com as coisas que nunca viu antes. Olha e contempla com doce espanto para a variedade agradável de coisas que são descobertas pela luz. Ele agora vê as coisas em suas verdadeiras formas e cores que nunca tinha visto anteriormente. Como ele vê sua própria vileza e imundície, dos quais ele já tinha ouvido falar antes, mas nunca acreditou. Agora ele vê claramente a glória de Cristo. Ele, enquanto estava em sua caverna escura, tinha ouvido muitas vezes como era glorioso o sol, mas não tinha noção de como era até agora. Mas nele vê com seus próprios olhos como se deleita em contemplar as belezas dessa luz do mundo. Olha aí, percebe a figura? E não é só uma figura, às vezes é uma cena. Tem exemplos que o Edwards vai falar de como vai ser a morte dos ímpios, e ele descreve a pessoa debaixo da terra, sozinha, sendo enterrada. Gente, assim, você vai ficando mal, assim, ele gasta tempo levando a pessoa a perceber
e a sentir a verdade que ele está pregando ali. Eu falei aqui, citei exemplos negativos, mas tem muitos exemplos positivos, principalmente quando o Edwards vai falar sobre o sol. Ele tem inclusive uma pregação comparando Jesus, né, ao sol, toda a beleza e a glória do que é o sol. É linda essa pregação. E ele vai falando sobre Jesus, como Jesus é o nosso sol. Ele também tem o do banquete, que eu falei para vocês, né, comparando o evangelho, tudo que a gente ganha na obra de Cristo com uma festa, uma mesa farta. Então tem pontos positivos também, ele vai usar muito imagens para falar de coisas positivas. Agora só explicando para vocês, tá? Eu li bastante sobre isso. Edwards não foi o único pregador na história que usou imagens. Muita gente usou imagens na pregação, no sermão, o próprio Whitefield usou. Mas parece que a maior diferença de Edwards para todos os outros é como ele usava as imagens, os exemplos, né, as metáforas, as cenas. Eles falam esse termo como uma força centrípeta. Às vezes o pregador, ele usa exemplos, mas ele tem vários argumentos e afirmações, como se ele estivesse atirando para todos os lados. E ele usa imagens diferentes para vários pontos e acaba jogando para vários lados. O Edwards, ele conseguia fazer de uma forma tão organizada que fortalecia um único ponto. Então, basicamente isso, seria o diferencial dele, essa força centrípeta, essa organização do uso de imagens. Então, ele usava a imagem como descrição da realidade, descrevendo, por exemplo, a gente vai morrer, vai ser enterrado no chão frio, sozinho, ímpio, sem esperança, descrição da realidade. Mas ele também usava como analogia e como metáforas, né? Como, por exemplo, até coisas da natureza. Como eu falei lá no primeiro vídeo, né? Que ele olhava coisas da criação de Deus e como aquilo apontava para realidades espirituais. Mas também o Edwards usava muitas imagens bíblicas. Gente, você pensa assim, quem inventou esse negócio de imagem? A própria Bíblia inventou. Tem muita imagem. O Edwards usa, por exemplo, uma imagem que eu tinha esquecido que tem na Bíblia, nem sei onde é mais, falando sobre Efraim, eu acho. Efraim é como um bolo que foi cozido só de um lado, é desequilibrado, não virou, sabe o bolo? Virar os dois lados? Foi só um lado tá queimado e o outro tá cru. A Bíblia usa essa imagem, né? E o Edwards usa também. Então, nem sempre ele traz as referências, mas ele tira muita coisa da Bíblia. Então, esse uso de imagem dele não é uma inovação linguística, né? De um poeta, beleza por beleza. Não, ele tirou muito da Bíblia, por ser um cara que leu muito, muito a Bíblia. E aí, sobre o uso de contrastes, como eu falei, ele usa muito para fazer comparação, paralelismo e para deixar evidente. Me lembra muito, eu acho que eu nem coloquei isso no meu trabalho, mas me lembra muito aquele episódio, né, de Elias com os profetas de Baal. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Como se o pregador deixasse evidente o certo e o errado, o belo e o feio, o desejável e o indesejável. Vamos colocar na balança, vamos tirar o véu que esconde, vamos deixar claro o que é. E aí ele faz muito isso, comparando, por exemplo, o ímpio e o santo, né, o pecador e o novo convertido, a beleza da natureza comparada com a beleza de Deus. Nossa, é uma diferença gritante. O pecador e a glória de Deus. Então ele faz o tempo todo os contrastes, né? Ele deixa isso muito claro. Para terminar, eu quero ler para vocês alguns trechos do uso de linguagem sensorial, como eu falei dos 5 sentidos, esse apelo à experiência, né? O Edwards não quer que o ouvinte seja alguém que só concorda cognitivamente com as verdades do evangelho, né? Ou teologicamente, só com a teologia da coisa de forma cognitiva. Ele quer levar a uma experiência, né? Um relacionamento real com Jesus. Ou seja, ele quer despertar também o desejo, né? O desejo da pessoa por Cristo. Cristo é agradável à alma quando o encontramos e nos interessamos por ele. Ou se entendemos a graça no coração, essa graça é doce. A palavra doce vai aparecer muito nos sermões dele. Então, até a questão do paladar, ele vai falar muito, isso é gostoso, isso é prazeroso, é doce como mel. Essa graça é doce e aumenta o prazer quando a obtemos. A graça é obtida no mesmo momento em que Cristo é obtido. E a doçura da graça é pouco diferente da agradabilidade de Jesus Cristo. Gente, até sobre o arrependimento, né? Que é um sentimento naturalmente ruim, né? A tristeza pelos pecados, o arrependimento, o Edwards coloca nessa linguagem sensorial. Olha o que ele fala. Por mais paradoxo que possa parecer, é verdade que o arrependimento é uma doce tristeza. É uma tristeza, mas ela é doce. Por quê? De modo que quanto mais dessa tristeza, mais prazer. Olha a palavra prazer, é muito importante, né? Especialmente grandes delícias resultam dela e seguem-na. Olha isso, a gente normalmente
não gosta de passar por arrependimento, processo de arrependimento. Não só quando a gente converte, né? Que a gente tem essa primeira grande experiência de arrependimento, mas o arrependimento por pecados e coisas que a gente costuma fazer na jornada cristã mesmo. A gente tem pavor dessa experiência, porque é uma experiência ruim. Mas olha o que o Edward está dizendo. Ela é uma experiência que dá prazer. Ela é uma doce tristeza. E por último, um dos que eu amo, um trecho de uma pregação dele, que ele fala: como a rosa e o lírio, como um feixe de mirra, o seu amor é uma doce fragrância. Ele está falando sobre o cheiro. Eu poderia citar mais um trecho que eu amo, que é quando ele fala da nossa união com Cristo, quando ele fala que nós seremos abraçados nos braços de Deus. E ele fala, descrevendo essa sensação, né, a experiência sensorial do toque. Então o Edward usava também muito dessa linguagem sensorial, puxando para essa experiência, vamos dizer assim, prática, né, experiência real com Jesus. Mas é isso, se você quiser ler, como eu te falei, dá para baixar o PDF da minha monografia, você vai ter uma linguagem mais acadêmica, um pouquinho mais difícil de ler e trechos da pregação. Agora, se você quiser e você consegue ler em inglês, está disponível lá no edwards.yale.edu. Tá bom? Dá para você baixar lá facilmente. Eu quero te agradecer por vir até aqui comigo, até o final do vídeo, e estar comigo aqui nessa série. Se você curtiu, não esquece de curtir aí o vídeo, compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você tá achando, suas dúvidas, eu quero muito ouvir vocês. E ativa o sininho para você receber aviso das novidades aqui do canal, porque tem mais vídeo vindo por aí da série e eu te encontro na próxima. Até mais!